Olá, seja bem-vindo. É sempre muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as principais notícias, do Brasil e também do mundo. E já está em vigor a PEC da dupla nacionalidade, que acaba com a perda automática da cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade por vontade própria. Quem traz mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. A proposta de emenda à Constituição acaba com a perda automática da cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade por vontade própria. A PEC foi aprovada no ano de 2021 no Senado, mas na Câmara a aprovação ocorreu somente no último dia 12 de setembro. Depois disso, um grupo de parlamentares articulou junto ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, para a inclusão do item em uma sessão conjunta. O texto não precisa de sanção presidencial por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição. Segundo os parlamentares, a alteração vai resultar em mais segurança jurídica para os brasileiros que moram fora do país, que com a PEC terão direito de votar, ter propriedades no Brasil e manter o passaporte brasileiro. Só que essa mudança também levanta o debate sobre questões de extradição. E isso pode exigir propostas complementares. Segundo o texto, a perda da nacionalidade brasileira ficará restrita a apenas duas possibilidades. A primeira, quando for cancelada por sentença judicial em razão de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e a democracia. E a segunda, quando houver pedido expresso pelo cidadão ao governo brasileiro, ressalvadas situações que o tornem uma apátrida, ou seja, quando a pessoa não tem sua nacionalidade reconhecida por nenhum país. Cerca de 2,5 milhões de brasileiros deverão ser beneficiados com a aprovação do texto. Olha só, o projeto que muda as regras para o uso de imóveis como garantia de empréstimos bancários foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto permite agora que o mesmo imóvel seja dado como garantia em mais de um empréstimo. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado em julho. Como foi alterado pelos senadores, precisou retornar para uma última análise dos deputados. O chamado Marco Legal das Garantias formula normas que regulamentam empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso de não quitação da dívida. Segundo o texto, um mesmo bem pode ser usado como garantia em mais de um pedido de empréstimo. O trecho foi incluído pelos senadores e mantido pelos deputados. O relator do texto, o deputado João Maia, manteve o monopólio da Caixa sobre as operações de penhor civil, trecho que também foi incluído no Senado e mantido pela Câmara. Segundo as regras do Conselho Monetário Nacional, a versão inicial aprovada pela Câmara permitia que mais instituições financeiras exercessem as atividades. Também foi mantido no texto o trecho incluído pelo Senado, que proíbe o penhor do imóvel oferecido como garantia em caso de atraso no pagamento do financiamento. Entre os trechos rejeitados pela Câmara está o que criava empecilhos jurídicos e operacionais para que os estados recebessem recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E o projeto do governo para reduzir a fila do INSS também foi aprovado. E pela Câmara dos Deputados, inclusive. E ao todo, é bom a gente lembrar, quase 1,5 milhão de pessoas estão à espera dos benefícios. Os deputados aprovaram o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O governo federal quer reduzir o tempo de análise dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social para 45 dias, como manda a lei. Segundo o Ministério da Previdência Social, em agosto, mais de 1.400.000 brasileiros solicitaram aposentadoria, pensão, salário acidente, salário gestante, entre outros benefícios. Pelo texto, o programa tem previsão de duração inicial de 9 meses e pode ser prorrogado por mais 3 meses a partir da sanção da lei. O texto ainda vai ser analisado pelo Senado. A principal medida do programa é a retomada do pagamento de bônus a servidores, que devem receber R$ 68 por tarefa, e os médicos peritos, que ganharão R$ 75 por perícia.
Esses valores não vão ser incorporados à remuneração para estimular os funcionários e diminuir a espera. Podem participar do programa os servidores das carreiras do Seguro Social, de perito médico federal, de supervisor médico pericial e de perito médico da Previdência, desde que estejam trabalhando no INSS ou no Ministério da Previdência Social. O projeto também prevê que as perícias médicas podem ser realizadas por telemedicina. Há a previsão de um comitê de acompanhamento do programa para monitorar e avaliar periodicamente seus resultados. E nos destaques internacionais, um alerta. Segundo um estudo norte-americano, a ingestão exagerada daquele cafezinho do dia a dia pode causar insônia e ansiedade. O café pode ser muitas coisas, um ritual matinal, uma tradição cultural, um truque de produtividade e até mesmo uma bebida saudável. Estudos sugerem, por exemplo, que quem bebe café vive mais e tem menor risco de diabetes tipo 2, doença de Parkinson, condições cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Segundo especialistas da Universidade George Washington, no geral, o café faz mais bem do que mal. Mas entre o café da manhã, o café no almoço e o expresso da tarde, é possível que estejamos tomando café demais. Aponta um estudo americano que ingerir cafeína em excesso pode causar taquicardia, nervosismo, ansiedade, náuseas ou dificuldades para dormir. Também pode causar dores de cabeça, refluxo ácido e, em doses altas o suficiente, até mesmo tremores ou vômitos. A maioria dos adultos pode consumir com segurança 400 miligramas de cafeína, ou a quantidade em cerca de 4 xícaras de café coado ou 6 doses de expresso por dia, de acordo com a Agência Reguladora de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos. E olha só, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura informou que o preço do açúcar atingiu em setembro o nível mais alto em 13 anos. E o impacto do El Niño nas colheitas da Tailândia e também da Índia para a próxima temporada já é motivo de preocupação. A agência da ONU explicou que o encarecimento se deve principalmente aos crescentes temores de que a oferta global diminua durante a próxima temporada de 2023 a 2024. As estimativas iniciais apontam para uma queda na produção na Tailândia e na Índia devido ao fenômeno climático El Niño. A organização também atribuiu o aumento à recente alta nos preços de petróleo, que incentiva os produtores a converter parte de sua colheita em etanol, o que reduz a quantidade de açúcar no mercado. Ainda assim, a agência disse que o aumento nos preços do açúcar foi limitado pelo grande volume da safra atual no Brasil, o maior produtor mundial, em condições climáticas favoráveis, bem como pelo enfraquecimento do real brasileiro em relação ao dólar americano. E de volta ao Brasil, o Rio de Janeiro vai suceder a cidade francesa de Estrasburgo como a capital mundial do livro em 2025. O anúncio foi feito pela Agência das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Acompanhe. A Unesco destacou que esta é a primeira vez que uma cidade de língua portuguesa é eleita capital mundial do livro. A antiga capital do Brasil, famosa pelas praias, por pontos turísticos como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, vai se tornar a 25ª cidade a deter este título desde Madrid em 2001. Cidades de todo o mundo receberam o título desde então, incluindo Alexandria, Nova Delhi, Bogotá, Buenos Aires e Guadalajara. A atual capital do livro é Accra, capital de Gana. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, afirmou que os livros são ferramentas vitais para acessar, transmitir e promover a educação, a ciência, a cultura e a informação em todo o mundo. As comemorações na cidade do Rio de Janeiro começaram no dia 23 de abril de 2025 e, segundo a agência da ONU com sede em Paris, contribuirão para a alfabetização, educação e combate à pobreza. Bom, é isso aí. A gente fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido você para continuar ligado na nossa programação. Até mais.